Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Domingão, final de domingão, clássico carioca em São Januário, na parte de baixo da tabela. Vasco e Botafogo lutando pela sobrevivência. E nessa briga, parece que o Botafogo está realmente perdendo as forças e diminuindo cada vez mais qualquer possibilidade de permanecer na Série A. O Vasco, com o Lucha, joga em casa e ganha de 3-0. E respira, abre um pouquinho ali na sua pontuação, já não é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, já passou o Fortaleza. Então é sobre isso, sobre esse jogo. Vasco da Gama 3, Botafogo 0. Como ficou a classificação e como foi o jogo, que a gente vai falar agora aqui no canal Resenha com Magalhães. Então eu peço você, meu amigo torcedor carioca, que não conhece o canal é aqui do Rio desde 2016, mas com mais força a partir de 2017. A gente fala sobre o Campeonato Brasileiro. Por uma questão do destino, o povo nordestino acabou aderindo mais ao canal, mas o canal é aqui do Rio. Então eu peço a você, torcedor de Botafogo e Vasco, que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E se quiser, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 15 12. Se quiser ajudar o canal a crescer aqui de Azul, você pode se tornar membro do canal. E se você tiver uma empresa aqui no Rio de Janeiro e quiser fazer uma propaganda do seu produto, da sua empresa no nosso canal, só entrar em contato também pelo WhatsApp. Então vamos para a nossa vinheta e após a vinheta falar dessa vitória do Vasco da Gama, que enterra cada vez mais o Botafogo, empurra para a Série B. Vamos para a vinheta. Galera, placar justo. Eu não sei se o placar de 3-0 condiz o que foi o jogo, assim, tá? Sim, não estou desmerecendo a vitória do Vasco. O Vasco mereceu ganhar. Tá? O time do Vasco tem mais qualidade que o time do Botafogo. Ponto. Tem mais peças, tem mais opções. Tem mais qualidade mesmo. Essa é a verdade. O time do Botafogo perdeu algumas peças. Perdeu aí o japonês, foi embora, meteu o pé. Viu que o negócio vai ficar ruim para ele. Não, talvez não quisesse ficar com um rebaixamento no seu currículo. Meteu o pé, foi embora. O Botafogo sempre fez jogo difícil nesse Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter ganho, fez sempre jogo difícil e empatou demais. Mas esse jogo contra o Vasco, o Botafogo não fez um jogo difícil. Não fez um jogo difícil. O primeiro tempo foi praticamente todo do Vasco. Domínio territorial, domínio do toque de bola. O Botafogo não conseguia trocar 3 passes. Não conseguia fazer uma triangulação para chegar ao ataque. Tentava bola parada. Como é que você quer que um time permaneça na Série A, dispute o campeonato de Série A, se ele só consegue pensar em bola parada? Não tem uma qualidade de toque de bola. Isso aí fica difícil. Sim, meu amigo torcedor do Botafogo, fica muito difícil. Eu tenho um grande amigo, Nonato, mora lá no Rio. Eu moro no Rio também, só que eu moro mais no norte do Rio. Ele mora na capital.
mora lá num bairro chamado Colégio, aonde eu nasci, entre Rocha Miranda e Irajá. Grande amigo, irmão, um outro grande amigo, Vital, que é padrinho da minha filha mais velha. Raimundo é botafoguense e deve estar triste e já deve estar imaginando que ano que vem vai ter que torcer pro Botafogo na Série B. Pelo que foi apresentado hoje pelo Botafogo, parece que acabou as forças. Time muito limitado, no primeiro tempo muito fraco, sem reação. O Vasco dominou. O Vasco dominou as ações, controlou o jogo, fez 1-0, controlou, teve chance de fazer o segundo. Com mais variação, com posse de bola. A qualidade técnica de alguns jogadores do Vasco nitidamente era superior do que a do Botafogo. Mesmo o Vasco estando lá embaixo brigando para não cair. Mas o time do Vasco é melhor. E o Vasco jogou melhor do que o Botafogo. Agora, não necessariamente ser melhor do que o Botafogo quer dizer que foi um bom jogo. Não foi um bom jogo. O Vasco foi melhor do que o Botafogo, mas o jogo foi de nível técnico baixo. Mas nesse nível técnico baixo, o Vasco foi melhor. Mostrou algumas coisas, mostrou mais qualidade, mostrou um pouco mais de variação, mostrou um Vasco mais ligado. Agora o Canu junto ali com agora me fugiu, o Thales Magno, estão jogando mais junto, tá fazendo quase que uma dupla de ataque. Lógico, se o Benítez voltar mesmo, vão voltar, vai dar uma qualidade a mais. O banco de reserva do Vasco, quando entrou, ajudou mais do que a do Botafogo. Então o primeiro tempo do Vasco superior. Não foi um jogaço, mas foi superior e controlou. No segundo tempo, o Botafogo foi mais para cima. Tentou mais, correu, não tinha outra coisa que fazer. Então foi para dentro, tentou, criou. O Vasco parou de jogar. A impressão que dava que estava meio cansado. Então o Botafogo foi para dentro, mesmo sem muita qualidade técnica, explorando muito a bola alta, bola parada, muito chuveirinho dentro da área. E foi indo, criou oportunidades de fazer o gol o Botafogo. O lateral, o Henrique, tirou uma bola de cima da linha. O goleiro do Vasco fez umas 2 ou grandes defesas, intervenções ali. Lógico, no primeiro tempo, o Vasco teve chance de fazer 2 ou 3, mas não fez, só fez 1. No segundo tempo, o Botafogo criou, jogou parte do jogo, parte do primeiro tempo, melhor do que o Vasco. Não sei se por uma melhora do Botafogo ou por causa de uma caída, por uma forma de jogar que o Vasco abdicou do jogo. O Vasco não estava conseguindo mais controlar o jogo. E o Botafogo subiu de produção. Mudou algumas peças, o time foi mais para cima, foi mais para dentro, foi mais ousado. Estava tentando tocar mais a bola, ficar mais com a bola. E o Vasco observando o Botafogo jogar e correndo perigo. Luxemburgo deu uma mexida no time, trocou algumas peças, porque ele viu que o time estava caindo e não tinha saído o empate do Botafogo por uma questão do sobrenatural, porque já era para ter saído, era até justo ter saído o empate do Botafogo, mesmo sem muita qualidade, muito mais na força, ali no improviso de bola aérea, bola parada, que é o forte do Botafogo, mas é muito pouco para querer jogar uma Série A. Até que o Vasco retomou o jogo, começou a ficar de novo com a bola, mas mesmo assim, quando o Vasco faz o segundo gol, o Botafogo era melhor. Só que quando o Vasco faz o segundo gol com o Andrei, o Vasco já tinha tido uma outra oportunidade com o Andrei, que o goleiro pegou. O Vasco, se tem mais
mais volúpia, mais vontade e mais perna no segundo tempo, não tinha passado o sufoco que passou. Meu amigo torcedor do Botafogo, estou fazendo uma análise aqui do que eu vi do jogo. Na minha visão, o Botafogo cresceu porque o Vasco deixou de jogar. Porque se o Vasco continua com a bola do jeito que estava no primeiro tempo, se movimentando, o Botafogo não teria as chances de fazer o gol que teve. Então, para mim, foi muito mais o Vasco ter caído muito, ter parado de jogar, com isso fez o Botafogo jogar, do que um crescimento real do Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Vasco voltou a jogar, ele fez o gol, porra. Quando quis atacar, porque o Vasco parou de atacar. O Vasco da Gama parou de atacar. Quando o Vasco voltou a atacar, ele fez o gol, porra. Então, o Vasco tomou um sufoco, sofreu um pouco, quase que toma um gol. O Botafogo teve umas 2 ou 3 chances de empatar o jogo, acabou não empatando. E quando o Vasco começou de novo a ficar com a bola, a tocar a bola, a impressão que dá é que aí o Botafogo também começou a cansar um pouco. O Botafogo começou a cansar um pouquinho. O Botafogo começou a cair, o Vasco voltou a subir de produção. Numa linda trama do Vasco, de toque rápidos, de qualidade, onde a marcação estava muito frouxa do Botafogo, o Vasco faz o segundo gol, num lance bonito, de toque. Tocou, recebeu, virou, fez o pivô, toca aqui, abre no canto, e o Andrei já tinha quase feito um gol, bateu o rasteiro, fez o segundo gol. Aí foi um balde no time do Botafogo, aí já vai por terra. E no finalzinho ainda teve um pênalti a favor do Vasco lá, que o Pikachu bateu, fez o 3-0. Sim, o jogo não foi, se você falar, porra, o Vasco massacrou, fez 3-0. Não foi. Não foi massacre. O Vasco jogou melhor no primeiro tempo, fez 1-0, dominou o jogo, mas não foi um jogão. No segundo tempo, o Vasco foi dominado parte do primeiro tempo, o Botafogo foi para dentro, poderia ter empatado o jogo, não saiu o gol, quase que sai, teve bola que não entrou, tira daqui, tira dali. Como o Vasco teve no primeiro tempo, poderia ter feito 2 ou 3, o Botafogo teve chances no segundo tempo de fazer 1, 2. É quem não fez. Quem não faz, leva. Aí depois o Vasco iguala o jogo e faz o 3-0. Mas o 3-0 não diz que foi um massacre do Vasco, não foi. Foi por circunstâncias do jogo. O Vasco foi feliz e fez os gols, o Botafogo não. A qualidade técnica do Vasco nitidamente é melhor. Pô. A qualidade técnica do time do Botafogo talvez seja as 3 piores desse campeonato. O time do Botafogo é fraco. Fraco. A diretoria iludiu a torcida e a torcida, um determinado tempo, aceitou, acreditou. A torcida do Botafogo acreditou. Pô, lá atrás já estava na cara que não dava. Mas... Então, neste momento, nessa reta final de campeonato, o que importa é os 3 pontos. Não foi um grande jogo, não foi um grande clássico. Muito pelo contrário. Lastimável ter um clássico. Vasco e Botafogo, os dois na parte de baixo da tabela, brigando por sobrevivência. Aí a gente pega hoje, tem um time do sul do país, um time do Rio, do Sudeste, um time do Centro-Oeste e um time do Nordeste na zona de rebaixamento. Um de cada canto do país. Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Curitiba, Botafogo, Goiás e Bahia. Com essa vitória, o Vasco passa o Fortaleza. O Vasco fica com o mesmo número de pontos de Sport e Fortaleza, 32 pontos, mas o Vasco tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Palmeiras, lá da primeira rodada. E agora, ele tem agora o Fortaleza atrás. Tem ali, está na frente do Fortaleza pelo número de vitórias. Tem uma vitória a mais. O Vasco está se distanciando. Está ali agora, ó, a 3 pontos do Bahia. 3 pontos do Bahia.
Se numa próxima rodada o Bahia continuar não ganhando, o Fortaleza com dificuldade também de fazer ponto, e o Vasco ganhar o seu jogo, porque tem condição de ganhar, porque se eu não estiver enganado, o jogo do Vasco é contra o Curitiba. Então é um jogo que dá para ganhar. O Vasco pode tirar de vez o pescoço da lama. Ainda não tirou, ainda tá. Para mim ali, do Bragantino para baixo, dependendo do que aconteça no jogo do Bragantino, o Bragantino vai jogar contra o Atlético Mineiro, se eu não estiver enganado. Se o Bragantino ganha, na boa, eu não coloco mais Bragantino. Aí a briga por rebaixamento vai ficar Sport, Vasco, Botafogo e Bahia. E vai ser triste pro Nordeste, né? 3 brigando para não ser rebaixado. Complicado. Então, meu amigo torcedor do Vasco que tá feliz pela vitória, não tem nada decidido, o Vasco ainda não se livrou do rebaixamento, tem que lutar muito, ainda falta rodadas, tem que lutar muito, tem que melhorar, mas está feliz. Agora do Botafogo, eu acho que tem que continuar lutando, né? A esperança é a última que morre. Mas o Botafogo já está a 9 pontos de igualar os 32 pontos de Fortaleza, Vasco da Gama e Sport. E se o Botafogo fizer 32 pontos, também não passa. Não vai sair da zona do rebaixamento. Porque o Botafogo só tem 4 vitórias. Então o Botafogo, para sair, na verdade, tem que fazer 10 pontos. E os times que estão em cima, no caso Fortaleza, Vasco e Sport, perderem esses 10 pontos. Meu amigo torcedor do Botafogo, só milagre. Para Curitiba e Botafogo, só milagre. A Goiás, Bahia, Fortaleza, Vasco da Gama e Sport, não. Estão na briga. Inclusive o Goiás ainda está na briga. Apesar de ter perdido hoje, tá na briga. Mas Botafogo e Curitiba, acho muito difícil. Muito. Vai ter que acontecer um desastre e um milagre. Né? Um desastre não, um milagre para o Botafogo conseguir se safar nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma pena para o Botafogo. Esse jogo ia empurrar alguém definitivamente. O Botafogo, se ganha, não é sair da zona de rebaixamento, mas é fazer o Vasco voltar para a zona de rebaixamento. Como isso não aconteceu, o Vasco respira e o Botafogo está respirando por aparelho. Um grande abraço, até mais. E para o Rio de Janeiro é lamentável. E não tivemos o Fluminense jogando ainda, o Fluminense só joga na quarta-feira. Lastimável, por enquanto, a rodada dos cariocas. Tirando o Vasco que ganhou, né? Mas Flamengo e Botafogo fazendo vergonha. Um abraço, até mais, fui!